Um dos principais assuntos dessa semana foram os bancos regionais nos Estados Unidos, que passaram ali por alguns problemas, como o Zions Bank e o Alliance, e chamaram atenção no sentido de: será que isso vai se espalhar para o resto do sistema? E eu quero entrar em detalhes no capítulo de hoje, o que de fato aconteceu, né, dentro da mecânica monetária, para que você possa avaliar os riscos, e também como que o petróleo vem mandando um alerta e como os dois podem estar interligados. Então, primeiramente, é importante a gente ver o contexto dos bancos regionais, né, os bancos que a gente chama de community banks, né, aqueles bancos menores nos Estados Unidos, porque o país tem uma quantidade gigantesca deles e muitos nem realizam. São mais de 100 mil, 200 mil bancos diferentes nos Estados Unidos que criam uma capilaridade da distribuição de dólares no sistema do Fed. Esse não seria o sistema eurodólar, aqui no caso nós estamos falando de dentro dos Estados Unidos. Só que uma das macro tendências é da redução dessa quantidade, porque você começa a ver uma fuga de capital cada vez maior desses menores para os maiores. Então você vê um processo de aglomeração, o que cria uma concentração e atrapalha o crescimento do país. E esse foi um dos assuntos que foi comentado já pelo próprio Scott Bessent, né? Ele fez ali recentemente, agora no dia 9 de outubro, uma conferência para falar da importância desses bancos e como que ele quer fazer com que esses pequenos bancos não sofram as mesmas consequências ou tenham os mesmos obstáculos regulatórios, né, desde 2008, as famosas algemas, né, que eu falo bastante para os membros, que acabam fazendo com que eles não possam criar a sua atividade fim, que é, de fato, você fomentar novas pequenas empresas para elas surgirem no mercado. Mas para a gente entender exatamente o que está acontecendo com elas, antes de mais nada, se você gosta desse tipo de assunto, quiser entender como que a mecânica monetária funciona ao redor do mundo, e principalmente os dólares fora dos Estados Unidos, que é um assunto que não se fala muito, do sistema euro-dólar, eu criei esse Substack com vídeos gratuitos, como você está vendo aqui nesse exato momento, mas também vídeos para membros, que eu faço todos os finais de semana para você entender todos os termos em inglês que eu uso aqui, né? Que acaba sendo inevitável, para que você possa agregar isso e se tornar um melhor investidor macro. E se você quiser também ter como referência, a gente criou um portfólio OmniMacro baseado nos mesmos princípios que eu ensino aqui nesse podcast, onde a gente tem ali a publicação dos resultados, né? Nesse momento nós passamos de 20% desde o dia 4 de abril, mas membros podem acompanhar também toda a movimentação que a gente faz no portfólio. Então todos os links aqui na descrição abaixo. Então vamos lá. O principal assunto aqui foi o Zions Bank, né, e o Western Alliance Bank, como bancos regionais que começaram a entrar em problemas. E isso é como se fosse um sinal, né? A gente teve o Silicon Valley Bank, etc. Só que é difícil você colocar tudo no mesmo pacote, porque cada banco tem um tipo de estratégia diferente e tem uma composição de balanço diferente. Então eu quero simplificar uma explicação que seria geralmente um pouco mais complicada, mas tudo volta para essa grande mensagem que é a principal imagem que eu uso nesse podcast, que é essa relação entre dinheiro e colateral. Então, o colateral, né, que é a palavra em inglês, voltada ali como calção ou garantia, é exatamente a forma que bancos obtêm crédito. E você percebe, baseado no como o sistema se formulou depois de 2008, que o melhor colateral de todos são os bonds americanos, ou seja, os títulos da dívida pública, porque eles têm zero risco de crédito. Então, e ele é extremamente líquido, extremamente profundo, né? A liquidez dele é simplesmente gigantesca e você pode sair dessa posição a qualquer momento no mundo inteiro. Então, ele se tornou o maior ativo de reserva global hoje. Só que não é o único tipo de reserva que você usa como colateral. Então você tem vários outros tipos de operações que a gente chama de Ripple, que é exatamente, né, o que eu sempre falo aqui nesse podcast, para quem me acompanha. Você, além de bonds, você também pode usar outras coisas, como corporate bonds, ou seja, debentures, né, títulos de empresas bem reputadas, digamos. Você pode fazer isso com um bond da Apple, um bond da Microsoft, etc., entre vários outros. Mas você também pode usar o que a gente chama de mortgage-backed securities, ou seja, aqueles tipos de ação, de títulos, né, ou de papéis que estão atrelados a hipotecas, né, que é o famoso mortgage dos Estados Unidos. E aí,
é muito normal você ter uma operação de Ripple que envolve bonds, que envolve esses corporate bonds, etc., até junk bonds, dependendo do que você for fazer. E só que o grande problema hoje é que você tem uma quantidade muito grande de bancos pequenos, né, de community banks, que hoje fazem operações de Ripple usando o colateral. O problema não é nem o fato de você usar um mortgage-backed security, por exemplo, né? Não é o risco dessa ação, mas o problema é que existe hoje uma falta de colateral no mercado e existe uma prática onde você cria o que a gente chama de fator multiplicador de colateral. Ou seja, você está numa operação onde eu entrego a minha calção, a outra pessoa ela compra, né? Você está vendendo a sua calção e no dia seguinte você recompra ela um pouco mais caro, que é literalmente essa operação. Só que, de repente, você acaba descobrindo que aquela certeza sobre a garantia que foi usada, né, daquele colateral, você percebe que houve talvez uma fraude nesse aspecto, no sentido de ou você concedeu uma linha de crédito acreditando que você tinha aquele colateral, mas na verdade não tinha porque ele já foi emprestado para outros. Então existe esse fator multiplicador, é quando você usa o mesmo colateral para financiar 2 ou 3 operações de crédito ao mesmo tempo. Começa a perceber o tipo de problema? Então até o Jeff Snyder falou isso recentemente num dos vídeos dele, né, no canal do YouTube, porque ele segue bastante essa linha. Desculpa. E ele explicou aqui que bancos concederam linhas de crédito para financiar hipotecas de imóveis comerciais, por exemplo, que é um dos principais problemas que nós estamos vendo nos Estados Unidos, que são os imóveis, né, focados no comercial e não no residencial, acreditando que tinham prioridade sobre as garantias. E agora eles estão descobrindo que essas garantias já foram vendidas ou até foram executadas por outra instituição. A pior ainda. Então, aquele colateral que você achava que tinha um valor já não tem mais. E aí você começa a criar um certo descompasso. Ou penhoradas 2 vezes, que é o que eu acabei de explicar, né? Quando você oferece isso para múltiplos credores ao mesmo tempo. E isso cria um sério problema, porque o banco que pensava estar protegido justamente porque tinha essa caução, de repente não tem nenhuma. E aí ele está totalmente exposto ao risco. E como são bancos menores, ainda vem todo o problema da regulamentação desde 2008, que cria ali umas grandes algemas, e eles precisam ter uma quantidade muito grande de reserva, já estava ali no aperto, e quando vem mais um rombo, fica mais difícil ainda você criar as reservas necessárias para se manter dentro do compliance, para poder rodar como um banco regulado. Agora, significa que agora explodiu tudo, está tudo indo por água abaixo, etc? Não necessariamente, porque o próprio Fed monitora bastante esse tipo de coisa, não torcendo, né, pelo Fed, ou dizendo que ele seja muito útil nesse aspecto, mas o objetivo é não deixar essas entidades quebrarem. Sem falar que, a partir de agora, vendo justamente esse tipo de movimento, voltando aqui agora para o Scott Bessent, né, onde ele está focando bastante nesses bancos e como que ele quer relaxar a regulamentação para poder criar um nível um pouco mais competitivo para você até fomentar a criação de novos bancos comunitários, porque a importância deles é gigantesca. Quando você tem uma capilaridade grande, um banco regional conhece os clientes de cor e salteado, ele tem um relacionamento pessoal com eles, ele sabe exatamente o que aquela região do país, às vezes você está no interior da Dakota do Norte, nos Estados Unidos, ele vai saber muito mais qual que é a necessidade dos clientes locais do que um JP Morgan da vida. Então, esse é um dos grandes movimentos que estão acontecendo agora nos Estados Unidos. Agora, significa que vai dar tudo certo? Bom, só o tempo vai dizer, mas é essa que é a grande jogada que pode fazer com que, por um lado, você tenha engasgos no próprio sistema e, do outro lado, você tenha aí, talvez, alguma recuperação. É claro que a gente torce sempre, né, para que aconteça aí uma recuperação, principalmente se você puder fazer surgirem novas pequenas empresas. Agora, eu coloquei no título desse podcast que outro grande sinal que está começando a criar um alerta, já vinha criando, né, mas que agora está um alerta de amarelo para vermelho, é o preço do petróleo. Então a gente está vendo o WTI, até no mercado de futuros, ele vem em bastante contango, né? O que significa isso? Quando você tem expectativa de preços menores ainda no futuro e você está vendo isso refletir no preço à vista, né? No preço spot aqui nesse exato momento, com a queda do barril, que para um indivíduo
é bastante interessante, é sempre bom você ter essa expectativa de que talvez a sua gasolina vai ficar mais barata, etc., na bomba, só que a grande questão é que o mercado de petróleo está gritando um problema de demanda, e como ele se trata de uma commodity, se trata de demanda global, ou seja, para você ter um mundo que está crescendo, você precisa de um aumento da demanda do petróleo, e quando você está vendo ali, principalmente, nós diante de é engraçado, nós estamos diante de um boom de inteligência artificial que precisa de eletricidade, mas ao mesmo tempo, uma das principais fontes de energia ali, o petróleo, ele acaba não sendo utilizado nessa parte de industrialização. Então, assim, você percebe que é um grande problema de consumo. Ele alivia na inflação, provavelmente vai afetar positivamente o CPI, mas ao mesmo tempo, a falta da sua demanda, principalmente para a parte industrial, cria uma série de perspectivas negativas, e talvez seja isso que o mercado de bonds está antevendo há bastante tempo em relação a preços menores e a inflação menor, na verdade, né? Não preços menores, mas uma inflação e uma expectativa de crescimento menores também. Mas só o tempo vai dizer. Então são várias contracorrentes que estão jogando ao mesmo tempo para a gente entender como que a liquidez do mundo se comporta. Mas, com certeza, a gente vai continuar monitorando toda a questão de liquidez interbancária e os bancos ali, os community banks, os bancos regionais são cruciais na perpetuação desse sistema.